Outra dica importante é, em se tratando de agenda, isso é muito subjetivo. Porque quando você para olhar como você gosta de usar o seu tempo e gosta de usar algum tipo de. Olha, eu sou mais para ferramentas que tenha tecnologia, né? Hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. Como que a inteligência artificial poderia te ajudar a se organizar melhor? Se você for ali no chat GPT ou for no Gemini e perguntar, né? Olha, você é um especialista em organização e você deseja nesse momento organizar sua vida pessoal e profissional. Quais são as dicas? Quais são os passos que você faria para se organizar melhor? Então vai trazer ali para você uma série de orientações de como você poderia se organizar. Uma coisa que eu acho que é importante é você pensar o seguinte também: o seu equilíbrio. Quando você olha para uma agenda, ela deveria te ajudar a ter o quê? Resultado. Então você planeja para ter resultado, ao mesmo tempo também que você planeja para ter bem-estar, para ter equilíbrio. No momento que você faz as ações que te geram resultados, vai ter um momento que você vai precisar o quê? Descansar, se revigorar. Você vai ter atividades de equilíbrio que a gente fala, atividades de reposição da sua energia. E quando a gente pensa também que precisa ter tempo para a saúde, tempo para a nossa fé, para Deus, tempo para a nossa família, para o trabalho, para o lazer, são tantas áreas da nossa vida, né? Tempo para o nosso propósito. Se organizando, a gente percebe que o tempo começa a passar na velocidade certa e a nosso favor. Começa a diminuir a correria, aquele estresse que é desnecessário, aquela ansiedade, aquela pressão psicológica de que você precisa o quê? Como se tivesse que fazer tudo ao mesmo tempo. Muito disso tem a ver com que as demandas estão na sua cabeça. As atividades ficando na sua cabeça que você precisa fazer, o nosso subconsciente cobrando da gente para não esquecer, vai gerar nos momentos mais desconfortáveis às vezes. Aquele momento que você vai dormir ou que você já está dormindo. Então isso pode ser um grande problema aí em se tratando de produtividade pessoal. Porque parte disso tem a ver com um processo que, quando você começa a se organizar, você começa a descarregar. Você começa a tirar da sua cabeça as demandas pessoais e profissionais. E começa a entender que nem tudo é igual em termos de atividade. Você tem atividade que a gente chama de compromisso, que muitas ferramentas chamam de reunião, chamam também de evento, que basicamente você tem um horário de início e término. Existem outros tipos de atividade, que é aquela atividade que a gente chama de tarefa. É algo que você precisa fazer no seu dia, você não tem um horário previsto, né? Não é um horário marcado, mas você deveria definir um tempo previsto, um tempo planejado, um tempo estimado para fazer esse tipo de atividade, que é uma tarefa. E o terceiro tipo de atividade são as nossas notas, né? As anotações. É lidar com as informações, com o conhecimento. No método TRID, a gente fala justamente disso. É você criar essa taxonomia pessoal, né? E depois disso você organizar o ambiente físico, o ambiente digital e o ambiente do conhecimento. Então, boas práticas, melhores práticas para te ajudar a fazer uma excelente organização desses ambientes. E a agenda, sem sombra de dúvida, quando você escolhe uma ferramenta igual o Neotrid, além de você organizar essas atividades de compromisso, tarefa e anotações, você pode associar essas atividades, né? Fazer a ligação com os seus papéis, fazer a ligação com as suas metas pessoais e profissionais, metas de equipe. Você tem ali também funcionalidades que te ajudam, né? Recursos para que você planeje o seu tempo melhor, para que você possa ter boas rotinas. Tem também a fase de você definir o que é prioridade, o que, que realmente você vai focar. Então, na ferramenta da Altris, a gente tem uma série de recursos de gestão de equipes, de projetos, de processos, para ajudar de verdade você o quê? A ter uma excelente organização para aumentar a sua produtividade. Algumas dicas agora que eu quero deixar aqui para você, para que você pudesse ter aí a sua rotina funcionando de uma maneira ainda melhor. Sem sombra de dúvida, planejamento é a palavra-chave quando a gente quer ser mais produtivo. Porque o planejamento permite que você olhe, né, como se fosse uma visão de drone, aquilo que vai acontecer na sua semana ou nos próximos 3 dias e comece a definir como você pode ter rotinas, né, que te ajudasse aí a ter uma organização eficaz. A primeira dica é que você deveria integrar num único lugar seus compromissos pessoais e profissionais. É você ter uma agenda que você pudesse o quê? Tudo que é pessoal e profissional num lugar só. Mas você consegue tirar do seu campo de visão aquilo que você não gostaria. Então, quando você usa uma ferramenta igual a Neutrid, a gente vai ver um pouco sobre ela, você identifica o seguinte: olha, nesse momento eu gostaria de fazer isso, mas o contexto que eu estou não me permite. Então, até a questão do ambiente, quando você vai fazer, onde você vai fazer, né, o local, o momento do dia que é melhor para você fazer determinadas atividades pessoais e profissionais, isso deveria ser considerado. O seu biorritmo, né, o seu ciclo circadiano, como que é a sua gestão da energia durante o dia? Você é mais produtivo de manhã ou à tarde? Ou à noite?
Você, no início do seu dia, independente da sua noite de sono, como que você começa o seu dia? Começa com toda a disposição ou, independente de uma excelente noite de sono, você começa mais lento, ou lenta, né? Claro. Outra dica é utilizar blocos de tempo. Quando você bloqueia tempo na sua agenda, a gente fala de bloqueios, né, de horário mesmo de compromisso. Então, de 8 às 10 vou fazer isso, de 11 até meio-dia eu vou fazer isso. Você começa a bloquear horários no seu dia, isso facilita para que você tenha lógica, organização e uma definição muito clara do que você quer priorizar naquele momento do seu dia. É claro que isso também começa a engessar o seu dia. Por isso que na nossa ferramenta Nautilus a gente sugere que a pessoa comece a avaliar é melhor compromisso ou tarefa, porque quando você tem muitas tarefas, isso te dá flexibilidade de definir em que momento que você vai fazer, porque você cria uma lista de prioridades, você define o que eu vou fazer primeiro, segundo, surgiu algum imprevisto, você consegue reordenar. Já o compromisso, ele tem esse caráter de ter o horário marcado de início e término. Então, quando você cria esse bloco de tempo, quer dizer que você quer, então, trabalhar focado em determinados assuntos, em determinadas prioridades, em determinados contextos, usar determinadas ferramentas. Outra dica é planeje sua semana antes que ela comece. Hoje, uma sexta-feira, seria um dia excelente para você planejar sua semana seguinte. É claro que você pode planejar no sábado, no domingo, poderia planejar até na segunda, mas a gente recomenda que você planeje antes que a sua semana comece. Por quê? Porque isso te dá antecipação. Quando você está planejando, você poderia usar também esse princípio da antecipação. A gente chama isso de um cavaleiro da produtividade. Está ali no método TRID também, nas orientações básicas, né, da gestão do tempo. Quando a gente fala assim, conceitos básicos de gestão do tempo. A gente está falando de alguns cavaleiros da produtividade, né? A gente tem ali o descarregar, nós temos também o planejar, priorizar, o antecipar e o equilibrar. São 5 cavaleiros da produtividade. No momento que você está planejando, você tem alguma atividade na quarta-feira, por que não fazer na segunda-feira, se isso for possível? Você começa a avaliar que se você se antecipa, você diminui possíveis urgências, você diminui possíveis circunstanciais, né, que são aquelas atividades, aquelas situações que fazem você perder o seu tempo, situações de desperdício. Então, o planejamento deveria ser feito de uma maneira antecipada para que você realmente pudesse o quê? Ter um bom plano para realizar aquilo que é importante para você. Uma outra dica é o seu quê? Antecipar imprevistos. Reserve um tempo para justamente o quê? A gente sabe que o imprevisto vai acontecer. Só não sabe quando, mas sabe que ele de alguma forma acontece. E para que a gente possa estar mais preparado para que esses imprevistos não atrapalhassem a nossa rotina, o nosso dia a dia, é bom que no planejamento você reserve um tempo. Na metodologia da TRID, a gente sabe que é recomendado 30% do seu tempo reservado para essas situações adversas. Então, você planeja no máximo 70% do seu tempo, para que você pudesse ter tempo ali para situações adversas, seja erro de planejamento, situações que você não pôde prever porque realmente não é possível. Existem algumas estatísticas até interessantes em relação a isso. 77% das situações urgentes, elas poderiam ser prevenidas. A gente poderia se antecipar. Agora, 23% realmente são aquelas situações que a gente não tinha nenhuma forma de conseguir saber que isso ia acontecer. Isso, sem sombra de dúvida, quando você começa a fazer, diminui o quê? O seu estresse. Faz com que você tenha o quê? Mais qualidade de vida, porque estresse crônico, ele pode estar minando aí a sua vitalidade. Mais uma dica é você transformar a sua agenda em uma aliada estratégica. É olhar para a agenda não como uma forma de você o quê? Engessar o seu tempo, engessar a sua vida. A agenda, na verdade, deveria planejar ali, né, 50% do seu tempo. Não sei te falar com precisão. Mas quando você olha para onde você quer ir e você não tem um plano para chegar até lá, você vai contar, né, com o dia a dia, com acaso. Isso eu acredito que todos nós fazemos. Mas quando você define objetivos e define um plano de ação que te leva a alcançar esse objetivo, você está mais alinhado de como você quer viver sua vida e usar o seu tempo. Isso começa a fazer mais sentido para você cortar as coisas que não fazem o quê? Com que você viva o seu tempo com sabedoria. Que você use o seu tempo da forma que você realmente gostaria. Quando a gente fala de método TRID, outra dica muito legal é, quando você estiver criando a sua taxonomia pessoal, é como se você estivesse criando, então, né, um ramo e subgrupos, você estivesse hierarquizando, agrupando aquilo que é semelhante para facilitar o seu processo de localização, o seu processo de reutilização.